Tá começando mais um BaiCast, o podcast da Baico que falamos de empreendedorismo, gestão, avaliação de empresa e, claro, compra e venda de negócio. E para a gente ter todo esse contexto em um podcast só, ninguém melhor do que entrevistar um empreendedor serial. Aquele empreendedor que, mesmo menor de idade, já empreendia, na faculdade já conseguiu abrir a sua primeira empresa. E ele vai contar para a gente toda a sua jornada de sucesso, de fracasso, de desafios e como identificar uma oportunidade e não deixar aquilo ficar só no sonho. Com vocês, então, Diego Starling, seja muito bem-vindo ao BaiCast. Uma grande honra te receber aqui, entender um pouquinho da sua jornada, conhecer também um pouco mais ainda das suas próximas visões e como que você está vendo o nosso mercado. Seja muito bem-vindo. Ô Rafa, obrigado aí pelo convite. Olá a todos aí. Vai ser muito legal conversar de empreendedorismo. E quando a gente fala assim, né, de empreendedorismo em série, a tradução é meio louco, né? Totalmente. É uma loucura. É aquele psicopata do bem que quer empreender de uma forma legal. Que não para. É assim, eu desde muito novo, eu sempre fui muito inquieto. E eu tive muita sorte pela minha criação, porque, não dava sossego em casa. Então, minha mãe falou assim, vou pôr esse menino aí pra trabalhar, pra fazer alguma coisa. Então, eu comecei minha jornada no mercado de trabalho muito cedo, com 14 anos de idade. Então, isso assim, trabalho e vida, pra mim sempre foi a mesma coisa. E que eu sempre fui apaixonado demais por negociação, vendas, então eu vi no empreendedorismo uma válvula de escape para isso. Então, para poder extravasar todo aquele ímpeto do seu coração e ao mesmo tempo ajudar a conhecer coisas e pessoas. Sim, a curiosidade eu acho que é um ponto assim decisivo. Eu acho que não só para o meio empreendedorismo, mas para nossa vida, né? E com a tecnologia hoje a gente tem muito acesso à informação. Então, a forma mesmo de colocar em ação isso, obviamente, o negócio falou no início, a gente vê muita história de sucesso, mas o fracasso ninguém conta, né? Ninguém conta. E por isso que você é o melhor convidado, porque é muito importante a gente ter essa transparência de mostrar que nem tudo sai como a gente prevê. Vai vir uma pandemia no meio do caminho, o que vai acontecer? Sim. E o melhor, qual que é a maleabilidade de ver oportunidades quando o mercado está caótico, transformar rápido. E 10 empresas em aí uma vida empreendedora de 15 anos... Foi muito negócio. Muito negócio, muito aprendizado, hein? Muito. Então tem muita bagagem pra você passar pra gente. Uma virada de chave, pegando o gancho disso que você falou, é exatamente isso. A gente tende a ver o problema como algo negativo, mas o problema é uma oportunidade de negócio. A gente pode perceber que os negócios que são bem-sucedidos, eles resolvem algum problema que muitas das vezes o público nem sabia que tinha aquele problema e que tinha aquela solução. Então, assim, de formação eu fiz direito, né, como você sabe, e eu trabalhava num escritório de massa para banco. E eu já tive, sim, muito acesso a vários tipos de empresa dentro desse banco. Então, o nosso primeiro negócio foi uma consultoria empresarial. E, tanto de portada na cara que a gente tomou naquela época. Isso devia ser o quê? 2000 e... Olha, eu tava com 17, hoje eu tô com 33. 2009. Chegava assim, né? Olha só, batia na porta das empresas, bairro 5 ali em Contagem. Sim. A gente tem uma consultoria empresarial. O cara olhava pra mim, quanto você tem? Você tem 18. Você vai me dar consultoria aqui pra minha empresa? Eu falei, não, sim, a gente tem a metodologia e tal. E isso é uma característica muito grande do empreendedor, que é a coragem. Mesmo não tendo o produto perfeito, mesmo não tendo o ambiente perfeito, ele não é acomodado, ele não espera e vai pra frente e vê ali o que dá. A hora perfeita nunca vai chegar. Nunca vai chegar, exato. Nunca vai chegar. Então, às vezes, a gente fica esperando esse momento ali que não acontece. E quando você vai pra ação, óbvio, igual a gente tá falando, a gente tem, mais erro que acerto. Mas o erro, ele traz o aprendizado. Então, assim, por exemplo, antes eu batia nas empresas por bater e apresentava meu negócio. Sim. Aí eu falei, esse negócio que não tá dando certo. Agora eu vou ser mais estratégico. Aí eu já pesquisava a empresa.
Para ir com mais repertório e mais com insumo. mais informação. Aí eu já conhecia e buscava entender como funcionava a cadeia daquela empresa, pesquisava a atividade, onde que estava gargalo. E hoje em dia a gente tem muito acesso à informação. Exatamente. Em Então, 2009, mal uma internet boa. Era mais complicado. Então aí você vai vendo o que dá certo, o errado você vai acertando. Então eu acho que essa mentalidade... O primeiro negócio, então, foi a consultoria. Ela nasce como uma consultoria empresarial e 3 anos depois ela se torna um escritório de advocacia. Que existe até hoje. Que existe até hoje. É o meu negócio que dura mais tempo. Porque a consultoria, como ela dependia muito, tipo assim, de mim prestar o serviço, a gente deu um stop por causa dos outros negócios que a gente está agora. Mas o escritório, ele roda até hoje. Inclusive, assim, tem os sócios lá que são magníficos, que tocam o negócio. E eu tô na parte estratégica e de vendas. O escritório, ele veio logo, porque assim, eu passei na prova da ordem no 9º período. Então, quando eu formei, eu já estava com a carteirinha. Então, aí logo a gente já abriu. E eu já tinha uma base de clientes. Que você prestava consultoria no início, você só trouxe mais serviço para o portfólio. Exato. Isso jogada é outro grande lance. Jogada Às vezes a gente tem uma mina de dinheiro dentro de casa. E fica aí batendo na rua procurando cliente novo. É muito mais barato você vender mais para um cliente que já é seu do que abrir novo mercado. Fala que é o aumento do LTV. O cliente está ali, você começa a trazer mais soluções para dentro do seu sistema e começa a monetizar aquele mesmo cliente com a mesma forma. Exato. Aí isso aí a gente vai muito na qualidade do serviço também, né? Se você tem um NPS alto, se o seu cliente ele valoriza o seu serviço, pô, o que você oferecer para ele de upsell, ele vai comprar. Já se você não consegue prestar um bom serviço, aí é complicado. Você já vai ter o filme queimado. Mas então, a jogada ela começa aos 17 anos, a primeira tacada empreendedora, muita coragem, pouca experiência, mas... Pouco dinheiro. Pouco dinheiro. Eu lembro que meu sócio, bicho, o Arthur, se você estiver vendo aí, abração pro Arthur. O que ele fazia? Ele desviava o dinheiro do condomínio do pai dele para investir na empresa. A gente não tinha, chegava lá, comprava as marmitex lá, e era rua, era PAP mesmo, porta a porta, visitando empresa, muito mais transpiração do que inspiração. Né? E colhendo feedback. Porque normalmente, como que a pessoa comum, ela recebe um feedback e a gente tende a trazer aquilo pra gente, né? Nada é pessoal, né? Pô, a crítica é quanto à obra, é quanto ao fato. Pô, eu visitar uma empresa sem saber nada do que ela precisa, medíocre mesmo, ruim. Mas o Diego não era medíocre. Então, se a gente tem a crítica enquanto ao que a gente está tendo de ação, não enquanto a gente, quanto pessoa, pô, aí a evolução é... E essa é uma outra característica do empreendedor, de ter esse jogo de cintura, de não levar para o pessoal. Você tocou um fato muito interessante, talvez seja a geração que a gente está vivendo, talvez o acesso também exacerbado com relação à tecnologia pode até distorcer um pouco ali do fato. Um pequeno feedback, as pessoas criticam, falam que foi uma ofensa, muitas bandeiras hoje sendo abertas e querendo que essas classes sejam defendidas, sendo que, no fim do dia, se a gente conseguir canalizar nossa energia para um crescimento pessoal, para um crescimento que vai ser levado para algo, todo mundo ganha. Exato. Então, tem a parte boa de todo esse movimento, mas também, no final, pode ser que muito mimimi tire ali muita assertividade, né, e muita visão. Então, você teve essa transição de mercado nesse início, porque mesmo você sabendo que o feedback vinha, você já absorvia, não tinha para quem chorar, era você com você mesmo. Tinha que produzir, acordar cedo no outro dia, feliz ou triste. Tinha que ir para frente. Obviamente, não é uma coisa fácil, né, da gente recepcionar. Pô, principalmente algo que a gente tá dando energia, assim, quando recebe um feedback. A primeira pancada é difícil, mas a gente tem que trazer pra racionalidade, né? Exato. A gente tem que, tinha razão. Quem que tava trazendo a crítica? Isso também é muito importante. Então, assim, isso foi um dos pontos decisivos e ainda né? Saber fazer a leitura dessa crítica, saber fazer a leitura desses erros. Eu costumo falar sempre lá com a galera que trabalha comigo. Erro traz uma única coisa, que é o aprendizado. E vai trazer prejuízo, perda de tempo. Então, se a gente não conseguir tirar disso, o aprendizado, foi o tempo gasto à toa. Já o acerto traz retorno financeiro, espiritual, bonificação, emocional. A pessoa já cresce. O erro tem que... Eu acho legal um mantra também, assim. Erro tem que ser inédito.
Senão não é erro, né? Você ficar repetindo, tem tanto erro pra gente cometer do que repetir o mesmo. Então, assim... Mas são insights muito bons que o seu modo de ver é uma coisa que me impressiona muito por já trabalhar com muito empresário, muito empreendedor. Geralmente eles têm um padrão de coragem, né? De serem pessoas que apostaram muito tempo, muita energia sem retorno, né? Sem possibilidade de retorno. Mas você é um dos poucos que tem essa visão contumaz de buscar coisas, de entende que aquele mercado vai acabar daqui a X tempo, você já consegue anteceder, e muitas das vezes é o empreendedorismo extremo, que nunca para de buscar, sempre buscando ali melhores retornos, melhores oportunidades e, claro, ajudar mais pessoas. E eu queria que você compartilhasse, porque por mais que o seu perfil empreendedor ele seja raro, mas tem pessoas que se identificam com isso, de fiz a minha parte aqui, já é a hora de vender essa empresa. E conta pra gente esse aprendizado. Quantas empresas morreram no caminho? Quantas conseguiram passar por venda? E o que você enxerga para esse futuro como esse empreendedor raro que tem essa visão mais à frente? Legal, você tocou num ponto muito importante que eu acho que, assim, não só para a vida empreendedora, mas para a nossa vida, o principal está no autoconhecimento. Da gente fazer uma leitura mesmo verdadeira sobre nós mesmos. Então, assim, eu preciso ser uma pessoa muito agitada, uma pessoa que às vezes, assim, enjoo de uma situação ali, de uma rotina, de uma forma, a gente tem que saber o tempo de começar e o tempo de parar. E, igual eu comecei com a consultoria, aí depois passei para o serviço, né, de advogado, e depois a gente abriu uma fábrica de cigarro de palha. Na época tinha pouquíssimas marcas aqui em Belo Horizonte, nem eram de Belo Horizonte, eram de Sete Lagoas. A gente foi, salvo engano, a primeira marca daqui e pegamos assim um hype de mercado muito legal, muito legal, muito legal. Que mas, essa assim, é a sacada, né? Entendeu que o mercado estava mudando do cigarro tradicional para um cigarro de palha, e por que não empreender naquilo que estão poucos falando? O time, assim, o time é muito importante. Você pegar mesmo aquela hora que a onda está se formando, né? E você trouxe uma característica muito legal, até se você puder trazer esses detalhes, porque você trouxe um design, você entendeu exatamente ali o que aquele público queria, que era um público mais universitário, /jovens, e você conseguiu construir algo que foi um sucesso, né? A Raga ficou aí uns 5 anos como uma das empresas de cigarro. A gente estava entre as 3 que mais vendiam aqui. Só que a gente cometeu um erro, era todo mundo muito jovem também, né? Então, eu falo que o Raga, ele foi meio que um sonho, ele não foi um negócio mesmo da gente tratar a parte de gestão e tal. A gente estava nos eventos, vendíamos pra caramba, chegamos a construir uma fábrica lá em parceria, mas a gente não teve essa visão de negócio. Mas esse ponto é muito importante. Identificar um nicho de mercado e conhecer aquele nicho, a persona. Pô, você tem que parar, e quando você imagina o seu cliente potencial assim, eu falo que você tem que sentir até o cheiro dele. Um dos principais pontos de sucesso no empreendedorismo está em uma raridade hoje em dia, que é a empatia. Você tem que conseguir se colocar no lugar da pessoa que você quer vender. Então, pô, eu quero comunicar com a pessoa que está na faculdade, o universitário. As marcas de cigarros todas, elas tinham uma comunicação meio de... antiquadra, né? Sertaneja, assim, era uma parada de roça e tal. Tipo, quem fuma cigarro de palha é o cowboy. Isso. Então a gente, isso foi até a ideia do Arthur, ele que trouxe essa parte de design todo, então fez uma comunicação, assim, que foi muito assertiva, as gominhas coloridas. Remetendo à bandeira da Jamaica, eu me lembro que foi o auge. O negócio estourou. Bons parceiros, a gente entrou em contato com os grêmios, essas pessoas que fazem festas na faculdade e tal, então a gente estava em todas as festas e foi um negócio assim que, estourou. Ainda existe o Raga, ele, infelizmente, ele não está mais de como a gente está, por isso que, assim, é difícil a gente chegar no topo, mas é mais difícil manter. É muito difícil você conseguir manter. Porque para quem tá lá, você tá na cabeceira, você é alguém a ser ultrapassado. Então quem tá vindo de fora, ele não tem aquela visão ali, ele tá pegando parte do seu mercado, né? Aí depois do Raga, foi da Katia Fire, que foi essa mesma visão da consultoria e do escritório, foi, a gente já tem os clientes do cigarro de palha. Vamos introduzir bebida também. Aí a gente fez uma bebida, que é a Katia Fire, e depois foi a hamburgueria.
Hamburgueria, quando o mercado começa também a mudar, tira os podrão como algo, né, que era o cotidiano e como eles se remetiam ali em hambúrguer, e você já traz uma pegada artesanal. Bem mais um conceito de brasa. Só que o hambúrguer a gente não pegou a formação. Foi em final de 2018, início de 2019, a gente pegou quando o mercado de hambúrguer artesanal já estava bem disputado. Então, assim, se eu eleger, assim, de todos os meus negócios, esse foi o pior negócio que eu já fiz. Por qual motivo? Mas não teve um estudo de mercado? Foi uma coisa no ímpeto? Uma coisa de feeling? Que às vezes o empreendedor erra, e é muito bonito isso, de assumir que talvez foi algo no time errado, algo na dose... É ego. Eu atribuo ao ego. Tem uma... paradoxo não, né? Tem aquela lei do Midas, que é assim, tudo que coloca vira ouro. Uhum. Eu vinha de negócios que tinham estourado. Então, pô, seu ego eleva, você vira e fala assim, pô, fica confiante, que né? eu entrar vai dar bom. Certo. Vai dar bom. E várias pessoas falaram comigo, pô, Diego, time de negócio não é. Aí o sócio que tinha apresentado o negócio pra mim falou, pô, isso daí é margem de 30% de liquidez e tal. Eu falei assim, pô, falta de aviso não foi. Só que aí o ego elevado, vindo de negócios que estavam com sucesso estrondoso, puf, entramos. Nunca tirei R$1 de lá. Uhum. Nunca. Ao longo... E fechamos as portas, o negócio faliu esse ano. Então você ficou 6 anos com a empresa? 6 anos com a empresa. Falei que assim, você criar um filho em Harvard nos Estados Unidos... Não ficava tão caro. É hambúrguer caro esse? Eu parei até de comer hambúrguer. Nos 3. Traumatizou. Voltei pro podrão, parei de comer hambúrguer artesanal. Mas assim... Para mim foi uma grande lição sobre essa questão de ego. A gente não pode achar que é super-herói, que consegue virar qualquer negócio, que, pô, somos limitados, dependemos da infraestrutura, da equipe. Você sabe, pô, hoje vocês estão com quantos funcionários aí que a gente estava até conversando? Quase 70. Pô, é muita coisa. É muita gestão. Demais. Gente demais. Você sabe que cada peça ali é fundamental na engrenagem. Se algo não tá... E foi um negócio que, assim, apostei por tá, assim, achando que era o empresário. Mas isso é muito legal quando você traz isso. Porque a gente vê esse jogador de futebol, quando ele entra muito confiante naquele jogo, vem ali de uma série de partidas que ele ganha, que ele faz gols. E a confiança demais, a confiança exacerbada, ela é uma dose que pode ficar próxima do veneno, né? Ao mesmo tempo que pode ser um remédio para muitos que faltam, pensam, planejam um momento ideal, o projeto ideal e nunca executam, mas talvez esse excesso de confiança tenha sido ali esse ponto a mais que já deixa o negócio nascer com menos vitalidade, igual os demais. Mas quando você entende isso, a gente está falando de uma coisa muito delicada, porque o empresário, ele tem uma vaidade dele. Eu fundei, o negócio é meu. E assim, tem que ter uma certa vaidade, porque ele trabalha tanto, ele tem tão pouco reconhecimento pelo fato de ser isolado, mas o demais também é algo que vai minando, né, vai moendo ali algumas coisas que são essenciais para a durabilidade do negócio. Mas conta pra gente isso e compartilha com as pessoas que estão nos ouvindo quais alertas que você viu na experiência da Biburger, que foi a hora que eu devia ter parado, era X tempo atrás. Se o ego não tivesse tomado conta, eu teria muito menos prejuízo, muito menos tempo dedicado a isso e, consequentemente, mais energia para os negócios que são promissores. Eu acho que, assim, o primeiro erro é não escutar pessoas do mercado, pessoas que conhecem, aquela questão, né, de escutar a crítica de quem cria, quem está no mercado, de você achar que você é um outlier ali, que você vai conseguir ser um fora da curva. Esse eu acho que foi um primeiro erro. Segundo erro, falta de controle sobre o negócio. Eu, nem sabia, quem operava era um dos ex-sócios, a gente passou por várias. Outro é não analisar os pontos negativos ali, ser sempre aquele otimista ali demais. E você tocou até num ponto que é importante e que a gente conversou, que é o autoconhecimento. Para pessoas que às vezes têm mais medo e tal, às vezes ela precisa disso, né? Fortalecer essa questão do ímpeto e tal. Eu que já sou uma pessoa de ímpeto, uma pessoa de execução, de ir para frente, eu tinha que ter colocado um pé atrás. Peraí, deixa eu fazer uma pequena análise aqui de mercado.
E eram coisas que eu sabia, pô, eu prestava consultoria empresarial. Bastava abrir um iFood da vida pra você olhar aquela rinca de concorrentes ali. E era, tipo assim, muito mais do mesmo, assim. E resultado, né? Contra números, não argumentos, né? 2 mais 2 é 4, eu gosto ou não gosto, é 4. Então, você vai vendo, o negócio tá indo, você tá injetando dinheiro, pondo dinheiro, e o negócio não gira. E aí você tem uma perspectiva, e o negócio não vai. Então, assim, pô, ali, você vê aí 2, a gente 23, foi muito tempo aí. Lá. Mas você teve essa sacada, assim, esse primeiro feeling do negativo em que? 2017, 2018? Pô, 2019 a gente abriu. Pô, negativo, primeiro ano já dava pra saber. 19 que ele foi aberto? Foi. Ah, ele foi bem foi com a Katia Fire, então, né? Foi. A Katia Fire é de 2018? Outro erro foi esse. Uma empresa, quando você abre uma empresa, por isso que a Baico é uma sacada para quem quer empreender. Você já compra uma empresa madura, uma empresa que já tá. Quando você cria uma empresa do zero, é como se fosse um bebê. Pô, o bebê nasceu, ele precisa de extremo cuidado. Você tá em cima e da mãe ali, você precisa, pô. Aí o menino faz ali 1 ano, começa a andar, começa a falar, 2 anos. Então, assim, eu abri muitas empresas de forma simultânea. Então, eu não consegui dar essa atenção, esse cuidado a todas. Aí acaba que você começa fazendo um tanto de coisa mal feita, vive ali apagando incêndio. Parece que você está correndo numa esteira, né? Que você vê que você não está saindo do lugar. Vai em uma, aí você apaga incêndio em uma, apaga em outra. Então, por isso que eu acho que a solução, igual a Baico apresenta para o mercado, uma grande sacada. Uma grande sacada. Porque você tem o histórico da empresa, você tem uma análise do mercado, o valor mesmo da empresa. Então, para quem tem medo, né, de começar, ou então, e é muito difícil mesmo, a estatística mostra, né? Você pegar um negócio que já tem a sua parcela de mercado, ele já tem aquele histórico ali, pô, facilita. E você falou uma coisa muito interessante, porque a vantagem de comprar uma empresa em operação tá muito nesse tripé, que é você ter um histórico daquilo que já foi feito, então você teria que trazer ferramentas de melhoria e de otimização, você já tem equipe treinada, e algo que a gente tem comentado em todos os seus empreendimentos, o capital humano, ele é difícil em todas as áreas. Desde a área de um chapeiro que frita o hambúrguer até um capital intelectual de um advogado que você vai ter ali para discutir causas milionárias. Ambos têm o seu grau de dificuldade. E o terceiro ponto é com questão ao investimento. Porque, por exemplo, a Biburger, você foi colocando dinheiro e sem saber qual que seria o retorno. Quando você compra uma empresa em operação, você já tem a amostra da capacidade daquele negócio em oferecer resultado e você já consegue quantificar quanto de valor aquilo tem que valer para ser viável. Então, já pega algo muito parecido com o seu sonho, você só traz ali o seu DNA em envelopa e tem aí essa otimização. Por isso que é uma tendência de mercado a compra de empresas em operação. Mas eu gostei muito, Starling, quando você traz assim, esse ponto, que eu acho que é muita maturidade a gente reconhecer falhas, porque é muito empresário que, deu certo. E principalmente agora nesses tempos de marketing digital que isso eu falo, muita gente manda direct e tal, e assim, eu acho que as pessoas elas estão prestando às vezes um desserviço com quem quer começar. Porque quando você olha um timeline aí, um feed de um Instagram de empresário, você fala assim, putz, eu sou um merda, né? Tá todo mundo aí bem sucedido, todo mundo aí estourado, e o Ladeira, que para mim é um dos principais nomes hoje do marketing digital, ele fez um post muito legal ontem, falando exatamente isso. Pô, galera, eu tô vendo muita gente que tá ficando travada porque acha que é só flores e ninguém mostra os espinhos ali. Então, eu acho que é importante nós que, tamo aí, skin in the game mesmo. Pele em jogo. É importante mostrar isso pro público, porque, é errando que você acerta. Você tocou um ponto muito importante da questão das pessoas. Tem uma frase que fala que o maior ativo da empresa são as pessoas. As pessoas certas são o maior ativo da empresa. Porque se você contrata mal, se você tem uma equipe que não segue... Não entrega, não performa.
Acabou. E isso é um grande trunfo, né? De você pegar uma empresa que o dono quer vender, e existe também um grande preconceito disso de empresas que estão sendo vendidas, né? Você acha que quem está vendendo é que tem quem está quebrado, você pode falar até melhor, engana-se, né? Tem muita gente que quer aposentar. Exatamente, porque a nossa educação empresarial, se a gente fizer assim uma rápida retrospectiva, o que a gente vai entender? Que era vender, métricas de vaidade muito relacionadas a faturamento, então nós fomos educados assim. É tanto que a primeira pergunta que nós, como consultores, tendemos a fazer é quanto você fatura. Porque esse é o grau que você tenta ali limitar ou selecionar que se é o seu cliente ou não. E quando a gente vai conhecer na gestão de países mais modernos, como Estados Unidos, Europa, alguns países da Ásia, que eles já falam, não é quanto eu vendo, mas quanto eu valho, que é a grande sacada de um empreendedor de sucesso e um empreendedor que vai ficar trocando cebola a vida inteira. Quando a gente começa a entender que essa informação mais correta que a gente tem que trazer para dentro do nosso mindset, as coisas começam a ficar mais claras. No sentido de, se eu tenho a Biburger que, vamos colocar um negócio próximo de R$500 mil que devia valer, mas eu tenho um outro negócio que vale 5 milhões, aonde que vai a minha energia? E aí você consegue trazer uma racionalidade aonde que a emoção está sendo tomada. Exato. E empresários como você, que tem vários negócios, é muito importante ter essas avaliações de empresa a todo momento dos negócios. Por quê? A única coisa que é sua e que ninguém vai te tomar é o seu tempo. O tempo é algo que, para onde que eu dedico mais? Para essa empresa que eu tenho milhões ou para essa empresa que vale pouco, mas está me tomando muito tempo? As coisas ficam mais racionais, não fica tão pessoal. Talvez foi uma ideia pensada em um momento não tão certo, com sócios errados, com as pessoas que não conseguiram entregar, e vai tendo mais insumo. Quanto mais insumo, mais ferramenta, melhor a tomada de decisão do empresário. É importante isso demais. Saber a hora de parar também, né? Porque eles falam assim, é consistência, você precisa ter foco e não desistir. Pô, mas você tem que ter uma análise racional do negócio, né? Pô, olhar não só o seu contexto ali interno, o mercado que você tá. Então, isso foi muito importante. E engraçado, olha só. Pô, eu entendia de negócio. Eu vim de consultoria empresarial, eu já estava, olha só, foi 2018. Há 10 anos. Eu já estava 11 anos, já estava há 11 anos no game de empreendedorismo. E fui levado. Então, assim, foi um aprendizado e espero não cometer esses mesmos erros aí daqui para frente. Aí, quando chegou a hora de dar essa cartada final, falei assim, pessoal, não dá, as dívidas já estão impagáveis, o negócio não vai girar isso. Paramos. Aí foi um momento também, assim, de olhar para o mercado e ver o que é tendência. Pô, as empresas que são bem-sucedidas hoje, as que estão fora da curva, se você faz uma leitura, assim, racional de tudo, o principal é o time, é o momento que ela vive e incompatibilidade com o mercado. Fora as que inovam mesmo, assim, fora da caixa, que essas aí são alienígenas, as empresas mortais. Sim. Os 99% que estão ali fazendo o negócio acontecer. Aí eu olhei assim e falei assim, é tecnologia. É tecnologia. Então, assim que você decide fechar a Biburger, que era esse negócio que não estava performando, só pegando tempo e muito recurso, aí você fala, agora é a hora de parar e fazer diferente o que eu fiz no ímpeto lá da tendência, daquele movimento que eu só ouvia falar, mas eu conhecia pouco. Você começa por qual avenida? Estudando sobre aquele mercado, vendo tendências. O que foi assim, a sua virada para ter hoje 2 negócios que já têm perfis diferentes desses últimos 2, a de bebida e a de hambúrguer, que não foram tão bem sucedidas? Foi fazer uma linha do tempo mesmo na minha cabeça, da minha vida, dos meus negócios e uma ótica de mercado. O que estava acontecendo com o mercado. Analítico, analisar a si mesmo antes de sair no ímpeto de execução. E eu vi assim, hoje se você pega das empresas, das 10 principais empresas aí que tem no mundo, salvo engano, 6, o business é tecnologia. Eu falei assim, preciso de negócios que tenha tecnologia. Mas a gente sabe que tecnologia não é fim. Tecnologia é meio. Aí eu comecei a falar assim, vamos ver áreas aqui. A gente tem a área de medicina, a gente tem a área de engenharia, tem a área de direito. Aí eu falei, tô no direito. Por que não voltar às origens, onde que eu fui muito bem sucedido desde o início e o negócio existe até hoje, e trazer um elemento que o mercado está batendo, que é
Aí vem, então, a sua concepção de falar, agora eu tenho um modelo que tende a dar certo, porque dos 3 pilares, né, de um empreendedor, de um negócio de sucesso, 2 eu já tenho, que é o conhecimento no direito e a tendência de mercado do momento. Exato. E aí, como que vem essa concepção? Como você começa a estudar? Quais foram os principais desafios em abrir algo que, ao mesmo tempo que já era a sua origem, mas uma origem agora com um DNA muito diferente, que é trazer esse DNA tech para esse negócio? Aí é aquele elemento também, assim, de sorte, destino, acaso, né? Eu tinha dentro de casa, eu tenho um irmão por parte de pai e mãe, que é o Rafa, que é engenheiro de computação. E, dentro de casa, a gente conversando assim e tal, eu falei do universo jurídico, eu já acompanho esse movimento de tecnologia desde o início do escritório. Aí eu tava falando com ele, falei assim, Rafa, a maioria dos advogados, velho, a galera tá muito obsoleta. E hoje o consumo cada vez mais no digital. A gente tem que criar um ambiente virtual para os escritórios de advocacia, para a galera fazer negócio. Qual que é o principal ponto? Aonde está a maior objeção, o maior problema é onde está a maior oportunidade. Então, assim, qual que é o maior dor de um escritório? Ou eu acho que qualquer negócio? É conquistar cliente. Exato. Porque a maioria das pessoas tem habilidade técnica muito boa e habilidade comercial que eles preferem pagar do que ter. E aí perde o DNA do negócio. Exato. E a faculdade de Direito não ensina nada de empreendedorismo, marketing, vendas. Sim. Eu falei assim, isso é o que eu sei, minha paixão é venda, é negócios e tal. A gente consegue ajudar nessa dor. Então, aí, juntei com o Rafa, ele falou assim, Diego, eu consigo fazer a parte de desenvolvimento e tal. A gente falou assim, beleza, agora a gente já tem a dor do mercado que a gente vai fazer. Nada acontece em nenhum negócio sem antes uma venda ser feita. Exato. Então, assim, venda cura tudo, começa, né? Com uma venda. Você pode ter todos os problemas do mundo da sua empresa. Tá vendendo, tá feliz. Para de vender para ver se o povinho começa a ter crise de ansiedade, bater cabeça. Desfragmenta. Exatamente. Aí eu falei assim, então beleza, a gente tem a dor. O que a gente precisa agora para conseguir auxiliar e sanar essa dor? Tudo começa numa estratégia. Então, é o planejamento, né? Planejamento sem ação é sonho, ação sem planejamento, pesadelo. Eu tive já esse pesadelo aqui no Biburger, então vamos planejar. Então, o que a gente oferece? O escritório entra, a gente faz um raio-x do escritório e nesse raio-x 2 são as principais perguntas lá. Os produtos jurídicos e região territorial de atuação. Certo. Então, por exemplo, o escritório trabalha em direito empresarial. Dentro do empresarial, a gente tem vários produtos. Propriedade intelectual, defesa em processo trabalhista, planejamento fiscal, tanto de produto. Certo. A gente força esse advogado a ver o negócio dele, o serviço, como essa prateleira de produtos. Olha para sua carteira, o que você tem hoje aí dentro, que é lucrativo aí para o seu escritório, e escreva. E isso, a galera já começa a agradecer aí, porque normalmente o advogado, ele não tem essa visão empreendedora. Você já traz uma lente pra ele que ele fala, agora eu entendi onde que o meu negócio corre. Exato. Aí ele manda pra gente. Aí o que a gente faz? Uma pesquisa de mercado para entregar 3 informações decisivas pro sucesso dele. Primeiro, demanda. Qual que é o potencial de consumo na região territorial dele para aquela solução? Por exemplo, uma cidade mineradora, uma região mineradora, talvez vai ter mais incidências ambientais, trabalhistas, etc. Exato. A gente traz uma visão do mercado. Segunda informação, concorrência. Quais são os principais players e mais do que só esse aspecto quantitativo, qualitativo. O que essa galera está fazendo de estratégia? Esse aqui, já é aplicação de Adam Smith, mão invisível no mercado. O grande lance de sucesso de qualquer negócio é o binômio demanda e oferta. Se eu acho uma lacuna de mercado onde eu tenho grande demanda e baixa oferta, Oceano Azul, tá lindo. Perfeito. Terceiro, o custo médio do lead, para ele balizar orçamento. Quando você faz uma campanha na internet, você compra o seu possível cliente. Tem um custo disso. Então, a gente entrega para ele potencial
do mercado, os concorrentes e um balizador orçamentário. Aí a gente marca uma reunião, apresenta isso tudo para ele definir, vamos para esse lado, vamos para esse lado, vamos para esse lado. Porque normalmente o que acontece com o advogado quando ele se forma e quer ser advogado, né? Formou, bacharel, faz a OAB e fala assim, agora eu preciso alugar uma sala, eu preciso fazer um cartão de visita, eu preciso fazer minha logo, meu site e tal. Eu passei por isso. E depois você vai lá, e agora? Cadê os clientes? O que eu vou fazer? Já tá com a corda no pescoço, né? Já cheio de custo fixo. Falei, não, vou pegar minha agenda aqui e vou começar a ligar pro pessoal. Aí no início vai bem. Tem uma indicação, tem outra indicação. O marketing de indicação, ele é fenomenal. Só que ele é incontrolável. Você não consegue prever o tanto que você vai crescer. Exatamente. Você depende do outro te indicar. Então, aí você fica naquele desespero. E é uma avenida limitada, porque o network ele é limitado. Você conhece determinadas pessoas, mas você não consegue conhecer como uma velocidade de internet. De um tráfego. E sem falar o seguinte, você conhecer uma pessoa e a pessoa te indicar um serviço jurídico, você tem que ter um grau ali de confiança ali muito grande. É um serviço sensível, muito técnico. Então, a gente viu isso como uma oportunidade. Assim, aí beleza, apresenta a estratégia, mostra para ele o mercado, aí a gente passa a infraestrutura. Que o cara precisa ali minimamente, aí um tripé. É a landing page, que é a página de atração, né, a vitrine dele no virtual. Um chatbot, que é um robô para fazer a filtragem, a qualificação. E isso você falou também de forma muito assertiva, Rafa. Existe um único insumo no planeta que é igualitário, que é o tempo. Todo mundo acorda com as mesmas 24 horas. QI é diferente, capacidade financeira é diferente, network é diferente, o tempo é igual. Onde a gente prioriza o nosso tempo é onde estão as nossas realizações, seja na vida profissional, seja na vida pessoal. E sobre isso eu acho engraçado. Olha pra você ver, as pessoas ricas que você conhece, rica mesmo, sempre tem tempo. Elas estão bem com saúde, estão bem com família, estão rica no sentido... E aquelas pessoas assim prósperas, né? Tudo dá prósperas, certo. Você até usou um adjetivo melhor, prósperas. E aquelas pessoas que vivem ali, às vezes, naquela corrida de rato ali, tá sempre garrado. Tô agarrado. Mas aí chega em casa, senta, vai comer um fast food, deitado assistindo um Netflix. Então, assim, o tempo é o nosso principal ativo. E pra gente estar na internet, o grande lance é a escala. Então, se eu coloco um botão de WhatsApp pra todo mundo falar lá, eu não consigo ganhar escala. Então, se eu tenho um chatbot, ele já faz uma filtragem, uma prévia daquele cliente. Isso tudo a sua solução consegue entregar. Então, ela entrega a landing page personalizada com a logo do escritório. Depois, ela faz a primeira filtragem para entender se o lead é bom, se o lead é ruim, como que vai qualificá-lo. Exato. E o terceiro é o CRM, que é o software para fazer a gestão do pipeline dele de vendas. E a maioria dos advogados nem sabe o que é CRM. Teve um prepotente que eu atendi uma vez, eu falei assim, o seu escritório já tem CRM? Advogado, pode falar mal de advogado? Pode. Ai, não dá processo não, né? Não. Então tá. Eu falei, nem todos são, mas tem uma boa parte. Eu falei, seu escritório tem CRM? Ele falou assim, você não entende nada mesmo, não, né? Eu tenho OAB, quem tem CRM é médico. CRM é abreviação em inglês de Customer Relationship Manager. É uma ferramenta para fazer a gestão do processo comercial. A mesma atenção que é dada ao processo judicial para os advogados, se o advogado não desse atenção no processo judicial, o que ia acontecer? Ia perder prazo, ia dar preju. Sim. Ele tem que dar para o processo comercial. Então, a gente entrega para o cara a vitrine dele no virtual, um robô qualificando e filtrando as oportunidades e uma ferramenta para ele gerenciar todo esse processo. Então, hoje a Abrage, ela vem com essa visão de trazer otimização, trazer mais tecnologia e, consequentemente, mais resultado para o setor jurídico. Exato. É atração e qualificação de clientes. Atrai, a venda é com o escritório, né? Porque ele que vai ser o especialista, ele que vai entender o caso da pessoa. E tal. É com ele. A gente tá nessa ponta de trazer uma estratégia, atrair e qualificar esse cliente para os escritórios. E assim, a gente lançamos ele 6/7 do ano passado. A gente tá aí com 1 ano e 2 meses. E,
tá assim... Valuation fantástico. altíssimo, que eu tô sabendo. Já estamos precisando aí Já tô conversar. sabendo que o valuation já tá milionário e já tá na hora de vender, hein? Já estamos precisando conversar. Mas isso é muito importante porque pouco tempo, resultado, e isso são empresas de sucesso. Não precisa esperar uma década, 3, 4, 5 anos para começar a gerar caixa. Já vai gerando caixa, vai melhorando o produto, vai entendendo a demanda e começa a se posicionar como algo que de fato vai ter um histórico positivo. Exato. E foi uma coisa que você falou também aqui ao longo da conversa, que é métrica de vaidade e faturamento. O que de fato vale? Pô, é a última linha ali no DRE, né? Exatamente. É o lucro, né? O dinheiro que você tá... Pô, o que adianta você faturar 1 milhão e gastar 2? Exato. Né? Então, isso é um contrassenso, né? Que é igual você falou, a gente consultor, você vai perguntar a primeira coisa, pô, quanto que você fatura? Quantos funcionários você tem? E a gente só está falando de vaidade, mas o mais importante é a empresa gera caixa, a empresa gera lucro. Exato. E trazendo isso para a consciência do empresário, de forma natural, a gente está falando, a sua empresa vale muito ou não tende a valer nada. Que é algo muito importante para que a gente entenda também como que o valuation, ou melhor, como que o mercado vai ver a sua empresa da forma correta e não com métricas de vaidades ultrapassadas, como essas que a gente citou. Exato. Mas eu tenho duas curiosidades, essa é uma curiosidade mesmo. O nome, qual que foi a origem do nome? Então, Braja é um deus nórdico da comunicação. O que rola isso não só no universo jurídico, mas em qualquer universo. A gente tem grandes profissionais, tecnicamente falando, que conhecem pra caramba de direito, de engenharia, só que eles não conseguem comunicar esse talento para o mercado. Então, eles vivem com muita dificuldade, apesar de serem bons tecnicamente. Então, esse nome é um deus nórdico da comunicação, porque a nossa missão é comunicar o talento desses advogados para o mercado. Que sacada genial. Mas conta então da sua última empresa, da sua mais nova empresa lançada, porque vão ter vários negócios, mas muito disso que eu acho que é muito importante você compartilhar, o movimento acontecendo, o time acontecendo e ao mesmo tempo aquilo que você disse. O que eu já aprendi até aqui? Que empilhamento de conhecimento que eu tenho para que eu possa replicar para os demais. O que foi ruim que eu não quero fazer, mas o que tem dado certo que eu consigo trazer outras áreas para atender. Exato. A última é a Nex, que é um software também de gestão de obra. O nosso público-alvo principal é mineração e empreiteira. E aí também, assim, chamo de Deus, as pessoas podem chamar de sorte, de destino, mas conhecer as pessoas certas também. E eu conheci 2, assim, pessoas extraordinárias, que são meus sócios, o Matheus e o Vini, pessoas que já estavam nesse mercado, e a gente já atendia algumas empresas nessa área também para o escritório. Olha só, um negócio de sucesso que vai capilarizando em outros. O que acontece hoje nesse cenário? A forma de controle dessas obras era muito, sim, precária. Você pega grandes mineradoras, você tem, assim, por exemplo, a mineradora vai fazer uma barragem. Aí ela subcontrata um tanto de outras empresas. E tem um relatório diário de obra, que é o que vai servir de base para medição, que é como essas empresas cobram e a mineração paga. Pô, a galera fazia em papel. Aí imagina uma barragem... Empresas milionárias, contratos imensos. Aí imagina, assim, você vai fazer uma barragem, às vezes tem, sei lá, 30 empresas trabalhando em várias frentes, frente de área civil, terraplenagem, hidráulica, aquela pilha de processo de RDO, de contrato. Aí o que acontece? Pra galera de gestão de contrato, pra você ver algum desvio, alguma coisa, era muito difícil. Você precisava de uma equipe monstra e, assim, de um trabalho que a chance de erro era muito grande. Então, qual que é a solução? Trazer tecnologia para essa área. Então, a gente faz o RDO, que é o relatório diário de obra, e as medições online. Como que isso funciona? Sobe o contrato e qualquer obra, ela tem 2 evoluções. Ela tem a evolução física e a orçamentária. Certo. Então, eu sei que a minha projeção é que em tal dia eu esteja com o primeiro andar pronto, tal dia, tal isso pronto, e vou pagando a empresa ao longo das execuções da obra. Eu tenho essa previsão. Só que acontece desvios. Eu acho que, salvo engano, 86% das vezes acontece desvios. Muitos são previsíveis. Outros não. Choveu pra caramba, eu não consigo mexer ali e tal, fazer o loteamento da barragem e tal.
são imponderáveis, muitos são previsíveis. Então, o que a gente faz? A gente joga como que essa obra vai ser ao longo do tempo. E fazemos a curva física e orçamentária. E ao longo dos lançamentos que são digitais, a gente já vai vendo os desvios. Então, isso serve para a empresa recalcular a rota e saber, pô, eu vou ter problema com esse fornecedor, eu vou ter problema com esse fornecedor aqui. Até o nome NEX é isso, está próximo da informação. A informação, ela só tem validade se você conseguir ter essa análise em tempo hábil. Então, a gente dá os insights para todos os stakeholders, todas as pessoas que participam aí do... Porque, assim, pô, se eu tô na obra, no campo, para mim são alguns KPIs, alguns indicadores. Se eu tô na gestão de contratos, são outros. Então, o software é totalmente customizado. Compartilhar para cada área que vai ter aquele uso da informação em tempo real, mais assertividade, menos dinheiro e mais eficiência para entender quais equipes produzem mais, quais equipes daquela mesma empresa estão produzindo menos e o porquê. E começa a vender o que é o ouro, que é o dado, né? Exato. O dado tratado é a informação, que consequentemente é um resultado. Exato, essa daí é a última aí, a mais recente. A caçulinha. A caçulinha por enquanto, né? Mas agora nós vamos esperar andar para abrir a próxima, né? Pra não cometer o nosso mesmo erro lá de 2017. Isso. Mas, Starling, assim, sou muito fã desse seu ímpeto, dessa sua energia, porque é muito importante ver que as coisas para acontecer têm que ser feitas. E muitas pessoas esperam, procrastinam, tentam ver ali o melhor cenário e acabam perdendo oportunidades, perdendo essa empatia que você tem de se conectar, que eu acho que é uma das maiores chaves que o empreendedor tem, é já se unir a pessoas semelhantes para poder compartilhar a sua ideia sem vergonha e sem mesmo aquele julgamento de não está pronto ainda, mas é uma ideia boa, me conta do seu negócio, quem sabe eu posso ajudar. E isso é muito rico, né? Quando a gente tem pessoas como você que possam ajudar as pessoas a se transformarem para esse lado, e quem já tem essa natureza privilegiada entender que, canalizando, tendo parceiros certos, igual você citou ao longo aqui de toda a nossa conversa, sempre tive pessoas certas e muito boas ao longo dos negócios. Os que não tiveram as pessoas certas é o que, de fato, tende a não ter sucesso. Mas são ensinamentos que é uma vida, né, de empreendedorismo, é uma vida de dedicação, de muito estudo, né? Sei quanto você é estudioso também quanto a isso, mas queria que você deixasse uma mensagem também para essa equipe, para essas pessoas que estão ouvindo, para poderem se inspirar ainda mais no empreendedorismo, ver o quão bom é, o quão desafiador, mas ao mesmo tempo necessário para a nossa vida. Legal. A primeira coisa que eu falaria é se conhecer. A gente nem sempre o que é bom para o outro é bom para mim. A gente às vezes vive uma cultura de que o empreendedor que é o bom, não. Você tem que saber se você tem essa veia de empreender. Se você tem, arrisque-se. Faça. Quando a gente faz entrevista, né, normalmente as pessoas falam assim, qual que é o seu defeito? Perfeccionista. Isso é defeito mesmo, para quem de fato é, porque a perfeição ela não existe. Então o perfeccionista ele não entrega, ele fica sempre esperando o momento certo. Então assim, se você fez uma leitura de si mesmo e sabe que a sua veia é empreender, é criar algo, é executar algo, vai pro game, porque obviamente o elemento sorte, Deus ele conta, mas se você estiver dormindo na cama é difícil ter sorte, né? Só se você sonha, tiver um sonho legal. Exatamente. Isso eu fiz uma consultoria que foi muito legal. Falou assim, sabe o que você precisa para ter sucesso na vida? Chá. Conhecimento. Entender ali do negócio, de como você faz para prosperar o negócio. Habilidades, tem que ter comunicação, eu tenho que saber me relacionar, tem que saber chegar, e o A de atitude. Atitude, vai pra frente, corre atrás da bola. Se você não tiver, quanto que você sabe, se você ali não tiver a ação ali de ir pra frente, errar, levantar e aprender com aquilo e fazer diferente, não vai. Mas excelente. Muito obrigada, Starling, por abrilhantar aqui o nosso podcast, por trazer essas informações. Como eu disse, é uma vida ali acertando e errando, mas ao mesmo tempo persistindo e tentando ser a melhor versão a cada ano. Isso, sem dúvida nenhuma, inspira quem está perto. E também por ser aí esse empreendedor diferente, mas ao mesmo tempo autêntico, que vai para frente, faz e vai conectando pessoas para transformar o seu ecossistema e deixando o nosso país ainda uma nação mais próspera, né?
através do empreendedorismo é talvez a melhor ferramenta que a gente vai ter. Distribuição, que é isso, Rafa, eu que agradeço, sou um grande fã aí da jornada de vocês, assim, a gente já se conhece já há um tempinho, então assim, as vidas que já estão impactando, vocês estão impactando o cenário mesmo empreendedor de uma forma assim, nacional, mudando mesmo a mentalidade, então assim, eu sou um grande fã de vocês, sei que não é fácil, é muito difícil, então assim, parabéns, obrigado pelo convite aí, vamos continuar. E é isso, Águia anda com Águia. Pessoal, muito obrigado e até o próximo VaiCast.